Uma das frases mais famosas da sociologia acreditada ao intelectual Max Weber diz que o trabalho dignifica o homem. Ele destacava o trabalho como uma das ações sociais mais nobres e dignas da sociedade. Isso porque essa é uma das atividades que ocupam mais tempo da vida adulta, quase uma segunda casa. Para alguns, até mais do que isso, de tanto tempo dedicado ao trabalho. E existem várias formas de trabalhar, com carteira assinada, empreendendo e até mesmo na informalidade. É a respeito disso que a gente fala hoje. Você vai conhecer os principais direitos trabalhistas, como eles são aplicados, porque são tão necessários e como a falta deles afeta os trabalhadores. Fique com a gente, o Sobre Política está começando. Para os trabalhadores que têm a carteira assinada, é comum ir ao trabalho com o Vale Transporte, almoçar com o Vale Refeição e fazer exames com o plano de saúde. Mas nisso tudo, o que é benefício e o que é direito? Marina, a diferença é simples. O direito é uma obrigatoriedade da empresa, algo que deve ser garantido ao trabalhador. Já o benefício é facultativo, pode ser um atrativo para o funcionário, mas não é uma obrigação. Na reportagem a seguir, você vai entender o que a empresa deve oferecer e o que ela pode oferecer. Nem sempre é só pelo salário. Para muita gente, a decisão de continuar ou não no emprego ou até mesmo aceitar uma nova proposta está atrelada a alguns benefícios. Isso vale tanto para questões como ter uma carga horária reduzida, morar perto do trabalho, ter um plano de carreira ou até mesmo vantagens salariais. Quando a gente fala de vale-refeição, de vale-alimentação, de Gympass, entre outras coisas, aí a gente está falando de benefícios que a empresa agrega ao salário do empregado e para ajudar e melhorar a qualidade de vida desse empregado. Alguns exemplos são o vale-alimentação, o vale-refeição, o plano de saúde, alguns auxílios e tudo que o empregador pode ter a liberdade de optar por fornecer ou não. Mas é importante que o trabalhador saiba aquilo que é de fato um benefício e aquilo que é direito. Então seria o VT, o FGTS, o INSS e aí os outros direitos básicos, férias, 13º e etc. que estão na CLT. E afinal, esses benefícios fazem a diferença para o trabalhador? É sempre importante ter, né? Porque é uma ajuda muito grande, né? Acredito que por conta, assim, do bem-estar, né? Cuida do bem-estar. Para empregadores, fornecer benefícios pode ser um estímulo para um ambiente de trabalho mais leve, ou então uma motivação a mais para o trabalhador. Pode ser uma decisão de quem emprega ou então de uma convenção, que combina previamente quais serão os benefícios ofertados. A convenção coletiva de trabalho ela ocorre de 2 em 2 anos, né? E ela faz lei entre as partes, entre o empregado e o empregador. Essa convenção coletiva vai estabelecer algumas coisas que o empregado precisa e pede para a empresa e o sindicato da empresa verifica se é possível ou não, né? Para melhorar a qualidade de vida do empregado, para ajudar o empregado a estar trabalhando mais feliz. E a gente já viu que os benefícios incentivam os empregados a trabalhar melhor. Em algumas ocasiões é possível juntar o útil ao agradável. Um benefício que ganhou mais popularidade foi o chamado Gympass, um vale para descontos em academias. Nele, o bônus se junta à vantagem de incentivar a prática de atividades físicas, importante para a saúde e bem-estar. Hoje a gente já sabe que o treino de musculação, entre outras coisas, ajuda muito a saúde das pessoas e a qualidade de vida também, inclusive a produtividade, a energia e tudo mais. Então o benefício do Gympass é um benefício muito importante que as empresas vêm, principalmente as multinacionais, vêm adotando, né? Porque faz com que o empregado vá até a academia. A Câmara incentiva as ações que tragam melhores condições de trabalho e para os vereadores o tema deve ser foco de políticas públicas. Já para o trabalhador, os benefícios são sempre bem-vindos, uma ajuda a mais para amenizar a rotina de trabalho. É bem importante, né? Além do bem-estar, né, da pessoa, ainda tem o benefício maior que além do salário.
Guerra, é super importante que os trabalhadores reconheçam, né, os direitos, porque às vezes a gente vê uma vaga, oferecemos vale transporte. Se o trabalho é presencial, né, e o funcionário vai de ônibus, ele precisa ter o vale transporte. Então não é um benefício, é um direito, né? Sim, é importante todo mundo conhecê-los, Marina, porque é assim que cada trabalhador vai saber o que de fato compete a ele, compete à empresa e como agir para que todo mundo tenha um benefício e tenha os seus direitos garantidos. Sim, agora a gente vai para o nosso primeiro intervalo e no próximo bloco a gente volta. Sobre política de volta, no primeiro bloco a reportagem mostrou os principais direitos e benefícios dos trabalhadores formais. Agora a gente vai um pouco além e conversa sobre o impacto positivo de políticas voltadas ao bem-estar de quem trabalha. O olhar humanizado para o trabalhador pode resultar até mesmo em mais produtividade, não é isso, Marina? E para a gente falar mais sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio a Fernanda Fauler, que ela é advogada em direito trabalhista. Muito obrigado, viu, Fernanda, pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Fernanda, a gente já conversou um pouquinho no nosso programa, como a Marina falou, a respeito dos direitos que os trabalhadores têm. Aí a gente pensa vale alimentação e outros benefícios. Por uma questão de salário, de direitos, eles são muito importantes, né? E quando a gente pensa na produtividade, na qualidade de vida, do bem-estar do trabalhador, qual a importância deles também? Olha, a importância de ter direitos, ela tem uma ligação direta com a produtividade. Quando você se sente reconhecido pelo trabalho que você exerce, naturalmente a sua produtividade aumenta e isso faz com que todo mundo tenha lucros, né? Tanto um lucro pessoal, de você estar se sentindo bem em relação ao que você exerce, ao seu labor, quanto ao lucro para o empregador, né? Que vai estar oferindo esse lucro que vem da produtividade aumentada no trabalho. E não só o direito, aliás, ser cumprido, mas também algumas empresas oferecem alguns benefícios. A gente tem o exemplo da 4-Day Week, né, que é um programa que está sendo testado no Brasil, que deixa a semana um pouquinho mais curta, né, os trabalhadores trabalham apenas 4 dias. O que isso tem de impacto no direito trabalhista, por exemplo? Tem alguma relação? Porque, nesse caso, o trabalhador ele não cumpre todas as horas da semana, né? Como é que é isso? Olha, é importante primeiro a gente separar algumas coisas, né? Existem direitos que estão dentro da CLT, que são alcançados por todo mundo que tem carteira assinada e que exerce a função de empregado. Existem alguns direitos que estão nas convenções coletivas de trabalho, e aí está a importância do sindicato, porque ele consegue negociar diretamente com o empregador e ampliar a lista de direitos do empregado. E existem outros direitos ainda que podem ser alcançados por acordos pessoais, etc. Tal. Essa questão de você diminuir a jornada de trabalho para alcançar um pouco mais de produtividade, dando esse descanso para o trabalhador, ela não altera os direitos do trabalhador, porque ele vai receber como se ele estivesse trabalhando as 40 ou as 44 horas semanais normalmente, porém vai estar trabalhando um pouquinho menos para justamente verificar se há um aumento de produtividade com esse tipo de solução. Pode acontecer no caso, igual a Marina falou, a gente tem a jornada de 4 dias de semana. Outras empresas aplicam também o que eles chamam de Short Friday, né? A sexta-feira mais curta ali. Pode acontecer da empresa, no caso, querer falar que não deu certo, alterar e depois cobrar essas horas dos trabalhadores? Não, ela não pode cobrar essas horas dos trabalhadores. Mesmo porque o contrato de trabalho, quando estabelecido, ele não pode ser alterado unilateralmente. Então, se você paga um X de salário para um X de horas, você pode até diminuir as horas, sim, para o trabalhador, mas isso tem que ser algo bilateral, nunca unilateral. Se a empresa está fazendo algum tipo de experiência para ver se isso funciona, ela não pode depois voltar atrás e cobrar o retroativo em relação a essas horas não trabalhadas. Fernanda, você falou de contrato, o que a gente está acostumado é assinar um contrato ali de 8 horas diárias, né, 40 horas semanais, às vezes 44, mas nesses casos dessas empresas que aderem de forma permanente a esse, por exemplo, aos 4 dias na semana ou a sexta-feira mais curta, isso deve ser estabelecido em contrato, o funcionário deve cobrar isso servindo, né, para qualquer tipo de alteração? Ambos, tanto o funcionário quanto o empregador, é aconselhável que todo tipo de acordo seja bilateral assinado por ambas as partes, tá? Não é aconselhado nem para um lado nem para o outro não ter um contrato sobre isso.
mesmo porque os direitos gerais, como eu disse, estão previstos na CLT. Os direitos, há outros direitos previstos também na Convenção Coletiva de Trabalho, mas quando é algo fora disso, é aconselhável que a coloque num papel e assinem ambas as partes, reconhecendo qual que é a regra entre elas, né? E, Fernanda, caso um trabalhador não queira atuar nesse tipo de jornada ou não queira fazer um determinado teste para uma mudança, o que fazer? É possível, no caso, o trabalhador fala, olha, para mim, talvez um modelo de home office, né, que tem sido colocado por empresas também como um benefício, principalmente para grandes cidades. Olha, esse modelo não funciona para mim. Eu preferi ir para a empresa. O modelo de 4 dias, de trabalho na semana não funciona para mim. Como que fica isso? Olha, se a empresa só tiver este método, fica um pouco mais complicado, né? Porque o empregador, ele tem um poder diretivo que a gente chama, que é um poder sobre o empregado de dar as ordens. Contudo, se a empresa faculta, por exemplo, eu tenho os 4 dias, mas eu tenho também o home office, e há essa negociação possível, aí é só uma questão de conversar mesmo e fazer essa alteração com toda a tranquilidade do mundo. E como fica essa relação entre a produtividade, esses benefícios, né, o bem-estar do trabalhador? Porque muita gente tem medo de programas como, citando de novo o 4-Day Week, porque vai reduzir o tempo de trabalho. Mas qual é a relação entre a produtividade, o bem-estar, quando o funcionário recebe esse tipo de benefício? Olha, geralmente, o funcionário mais descansado, ele produz mais, evita-se acidentes de trabalho, diminui sensivelmente o número de acidentes de trabalho na empresa. Então, às vezes, é uma empresa que tem um alto nível de acidentes de trabalho. Fazendo isso, ela com certeza angaria uma vantagem muito grande à medida que diminuem-se os acidentes de trabalho. E a produtividade, ela alcançada, naturalmente o empregador ele consegue enxergar que aquele número de horas reduzidas não significou uma perda para ele, significou uma vantagem, à medida que o trabalhador mais descansado conseguiu atingir melhores resultados para a própria empresa. E, Fernanda, não tem como a gente não pensar em saúde emocional, né? A gente sabe ansiedade, depressão, isso afeta justamente até mesmo atestados, né? De que forma também as empresas precisam olhar para essa questão e de que forma esses benefícios podem trazer para o trabalhador essa questão da saúde emocional que tem sido muito discutida ultimamente. Olha, a saúde emocional ela é tão importante que ela está na regra, tá? Recentemente aumentou-se o número de doenças laborais na lista do INSS e dentro desse aumento a saúde emocional tomou um caminho muito grande, ela tomou um espaço muito grande disso, reconhecendo, por exemplo, o burnout como um problema realmente advindo do trabalho, reconhecido, com um CID, tudo certinho para você ter esse direito, né, de afastamento quando acontece uma situação desse tipo. Ela tem sido muito importante, não só para os afastamentos, mas também para a harmonia no trabalho. Então, para evitar, né, vários tipos de problema, como desarmonia, como a situação de repente, você ter ali uma produtividade inferior, muitas brigas dentro do local de trabalho e, consequentemente, afastamentos, né? Então, a saúde emocional, hoje em dia, ela tem um poder muito grande, ela é reconhecida, sim, como uma doença laboral, e a gente precisa ter um olhar para isso, porque um trabalhador esgotado, ele jamais vai conseguir produzir o quanto ele poderia. E sim, também aumenta os acidentes de trabalho, também abaixa ali o nível harmônico do trabalho, então tudo isso faz uma diferença muito grande para a empresa em si. E, Fernanda, para a gente poder finalizar, fica uma dúvida, né? Quando o funcionário trabalha menos horas ou trabalha em casa, de repente, e os direitos? Um vale-transporte, por exemplo, quando o funcionário faz home office, isso é suspenso? Como funciona? Existem direitos que são suspensos e existem direitos que não são suspensos. O vale-transporte, obviamente, você só tem direito quando você vai ao trabalho de ônibus, né? Se você vai de carro, você já nem opta pelo vale-transporte, que é um direito que você sempre tem uma lista de coisas, você fala, não opto pelo vale-transporte porque eu tenho o meu meio adequado para já ir até a empresa. E existem outros direitos que são reconhecidos estando você dentro de casa quanto estando você fora de casa. Por exemplo, o acidente de trabalho, mesmo que você esteja dentro da sua casa, se você está trabalhando, caiu da cadeira, isso é acidente de trabalho. Se você trabalha mais horas por dia do que aquilo que foi determinado, isso igualmente tem que ser pago as horas extras.
Se você invadiu o horário noturno, você tem que receber o adicional noturno. Então, todos esses direitos que têm a ver com o trabalho em si, eles devem ser pagos normalmente, mesmo você estando em home office ou estando na empresa. Contudo, direitos que são direitos em relação ao próprio estabelecimento. Por exemplo, você está em casa, você não tem a insalubridade que às vezes você, numa empresa que paga-se adicional de insalubridade, você teria. Então, você deixa de receber aquele adicional porque você não está mais exposto àquele risco. Assim como o Vale Transporte, se você não vai até a empresa, se você não tem esse deslocamento, você não tem direito de recebê-lo. Perfeito, Fernanda. A gente gostaria de agradecer a sua participação, a entrevista. Eu acho que foi bastante... Ficou muito claro, né, pra gente, assim, a importância, né, desses benefícios e como a gente falou, não só uma questão de direitos, mas de saúde emocional, de a gente pensar no trabalhador como um todo. Todos ali numa empresa trabalham para melhoria, então a produtividade tem que ser ampla, né, Maria? Sim, com certeza. Significa um bem-estar geral. Quando o trabalhador está bem, a empresa prospera. Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigada. É interessante, né, Guerra, a gente perceber essas mudanças que o mercado de trabalho vem sofrendo, mas é importante a gente também perceber se elas estão seguindo, né, os direitos trabalhistas ou não. E ficou um ponto muito importante saber de que forma nós, trabalhadores, também podemos nos adequar para saber até que ponto aquilo é bom ou não para a gente, que forma isso vai beneficiar como um todo, né? Sim. E a gente continua falando de trabalho no próximo bloco. Sobre política, volta já. Estamos de volta para o último bloco do Sobre Política e antes da gente continuar a nossa conversa, vamos ao nosso quadro Dicionário Legislativo para entender um pouquinho sobre os termos e a dinâmica do trabalho aqui na Câmara. Olha só. Você já ouviu falar no termo indicação? É quando algum vereador sugere medidas de interesse público que não cabem ao Poder Legislativo, ou seja, por meio dela, os vereadores indicam a necessidade de se realizar alguma medida de interesse público aqui na cidade. Ela dá sugestões sobre como a prefeitura ou as concessionárias responsáveis pelos serviços públicos do município podem realizar algo que não compete à Câmara. Quase 40% dos trabalhadores brasileiros são informais. Isso significa que grande parcela da população trabalhadora não tem a carteira assinada, ou seja, não tem garantidos direitos trabalhistas básicos, como férias e 13º, nem auxílios de segurança social, como auxílio-doença ou auxílio-maternidade. Marina, essa é uma saída a qual muitas pessoas recorrem quando não encontram espaço no mercado de trabalho formal. Na reportagem a seguir, você vai entender o que a informalidade acarreta na vida dos trabalhadores e como eles lidam com essa insegurança. Hoje o Bruno trabalha por conta própria, mas nem sempre foi assim. Antes fazia serviço em obras e tinha carteira assinada. Mas 4 anos atrás, no começo da pandemia, ele viu a oportunidade de ganhar mais e ter mais autonomia. Foi quando decidiu virar trabalhador autônomo. A mão de obra hoje, nessa parte, está muito escassa. Está necessitando de bastante mão de obra, né? De pedreiro, de eletricista, de encanador. E eu vi uma oportunidade para sair do CLT e, de repente, abrir um MEI, uma pequena empresa e dar um salto na vida, né? A gente se arriscar para ver se tem mais ganho. Quem também começou a trabalhar de forma autônoma por conta da pandemia foi o Daniel. Ele perdeu o emprego 2 vezes no início de 2020 e começou a vender salgados e pães de queijo congelados. Hoje, 4 anos depois, com o sucesso das vendas, ele não se vê fazendo outra coisa a não ser trabalhar por conta própria. Você tem uma independência financeira, você tem controle do seu tempo, você tem mais tempo de passar com a sua família, você consegue administrar família, emprego e o tempo. Você consegue saber que hoje você ganha 2.000, mas se você se esforçar mais, no mês seguinte você pode ganhar 4. Trabalhar por conta própria é uma escolha ou uma necessidade de muitos brasileiros. E os números realmente cresceram muito após a chegada da Covid-19. O Bruno e o Daniel são MEIs,
microempreendedores individuais. Mas nem todos alcançam essa modalidade e a saída é o trabalho informal. Uma pesquisa do IBGE apontou que em agosto do ano passado, o Brasil tinha mais de 39 milhões de trabalhadores informais. Esse número corresponde a quase 40% da mão de obra ativa no país. E aí muitas pessoas perderam seu emprego e aí para não ficar sem renda, para começar uma atividade, começam num trabalho informal até conseguir se alocar de novo no mercado de trabalho ou seguir na atividade. Com o MEI, o trabalhador consegue se aposentar ou continuar recebendo salários caso precise se afastar das atividades, por exemplo, o que não acontece no trabalho informal. E entre as desvantagens, tanto para autônomos quanto para os informais, está a falta de muitos benefícios que a CLT oferece. A desvantagem é que por você estar na informalidade, você deixa de ter uma previsibilidade de ganho mensal, você não tem férias, você não tem um 13º salário. Então isso exige um planejamento maior de quem está na informalidade. A falta de garantias e a incerteza da manutenção da atividade também são desafios para esses trabalhadores. Por isso, é fundamental se planejar. Sim, a gente tem um planejamento, tem um caderno de notas, né, onde entra e sai o dinheiro, para controle também, entendeu? Porque às vezes, se você não tiver esse controle, você acaba trabalhando demais e vendo dinheiro de menos. O planejamento, aquele que o CLT tem, de saber no fim do mês ele tem... você ganha quanto? Eu ganho R$2.000. Eu sei que se eu fizer o básico na empresa, eu vou ganhar R$2.000. Mas nós não. Nós temos que lutar por esses R$2.000. Então, a luta diária do autônomo que é muito louco. Mas também existem as vantagens, é claro. Trabalhar para si mesmo traz resultados que a CLT não oferece. Você faz o seu tempo, você faz o seu horário, você tem uma possibilidade de ganhos infinitos, porque depende do seu trabalho. Normalmente começa ali com uma venda, alguém que faz um salgado, às vezes um prestador de serviço em prédios. Então vai do quanto você trabalhar. Essa é uma vantagem, né, que você tem a sua liberdade e pode ter ganhos melhores. A questão do emprego é acompanhada de perto pela Câmara. Segundo os parlamentares, o poder público precisa apostar em alternativas de ampliar a empregabilidade e reduzir o trabalho informal. Uma saída estaria no apoio ao empreendedorismo. Aqui na Câmara Municipal, a gente já disponibilizou 2 palestras para mulheres empreendedoras, que também a gente vê nas palestras que todas começam com muita coragem, né? Raramente tem um apoio dentro da família, né? Ela que tem que ter essa ideia, começar a ir atrás de cursos, se aprimorar. Então, a tendência é que a gente possa criar cada vez mais cursos profissionalizantes, palestras, que elas possam ouvir empresários de sucesso, né? A gente está falando de empreendedorismo feminino, mas serve para qualquer situação, né? Então, a estrutura, deixar uma estrutura mais adequada, mais forte para essas pessoas, a gente sabe que eles têm chance de um sucesso maior. Quem vive essas situações na prática sabe das incertezas e inseguranças. Ainda assim, o brasileiro continua buscando uma maneira de levar o pão para casa. Eu vejo a dificuldade que é de lutar autônomo. É muita dificuldade. A gente trabalha em dobro. Mas eu não me arrependo, sabe? Não me arrependo, aprendi muito. Né? Não só a parte de execução, mas a parte de administração, né, de marketing. Há um conjunto todo para se aprender e para se executar. Não é só fazer o serviço. Então a gente aprende mais quando se arrisca, né? Quando resolvi ser autônomo. Hoje, lógico, eu tenho sonhos. Qual é o meu sonho? O meu sonho, de repente, é que mais escolas, mais supermercados, mais padarias possam, de repente, nos procurar e a gente conseguir levar esse projeto, levar esses salgados até essas empresas para a gente aumentar o leque. Quanto mais aumentar o leque de CNPJ, mais eu fico tranquilo em relação a não precisar mais voltar para o CLT. Guerra, nesse VT a gente vê claramente como a informalidade prejudica o trabalhador, né? Ele tem às vezes uma jornada muito maior do que alguém que é CLT, não tem nenhum benefício por isso, nenhum adicional. E é uma saída, né, que muitos procuram justamente pela falta do emprego formal ali, e por isso que é tão necessário
a gente pensar políticas públicas, né, Marina? O trabalhador informal, ele precisa ir vencer inúmeras barreiras para conseguir trabalhar. Qualquer coisa que interfere no trabalho dele, ele não tem renda, sofre a família. Com certeza, e é importante lembrar que não é culpa do trabalhador, porque, como você falou, é uma saída mesmo. O trabalhador ele não encontra oportunidade e esse é o jeito de sustentar, às vezes, uma família inteira, né? Com certeza. A gente vai ficando por aqui, você pode assistir esse e outros programas pelo nosso canal no YouTube. É o TV Câmara SJC. Você também acompanha a gente pelas redes sociais no mesmo endereço, @TV Câmara SJC. Tchau, tchau. Até mais.